que se sentou à destra do trono, na majestade dos céus, como ministro do santuário verdadeiro, tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dom como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto. Existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas, de acordo com o modelo que me foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como que ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a um irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Senhor Deus e Pai, nessa noite, toma o nosso coração, nossa mente, que nós possamos adorar o Senhor, revelar o seu nome, engrandecer a Deus, para que o mundo veja quão maravilhoso é o Senhor, para que todos podemos dar glória em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode aplaudir, a honra é dele e a glória é dele. Aleluia. Aleluia. Aqui estamos falando de uma nova aliança. A nova aliança que Jesus Cristo fez no dia da ceia para nós. A nova aliança feita com o sumo sacerdote, aquele que é e era e será eternamente. Essa tem que ser a nossa aliança com ele. Porque se nós estiver baseado em leis para servir a Deus com os nossos dons, nós estamos fora do contexto da palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus é soberano sobre as nossas vidas, que nós possamos reverenciar esse Deus, adorar esse Deus, bendizer esse Deus, mas com os dons eternos que Ele tem nos dado, não por lei, mas por entusiasmo, por vontade, sem julgamento, sem a necessidade de estarmos afirmando que conhecemos Deus, porque Ele colocará nas tábuas do coração as leis dele. Não precisa de nós estar afirmando, como diz a palavra aqui: não, eu cumpro a lei. Você conhece Deus? Eu conheço Deus. Não, todos conhecem Deus, mas a diferença de conhecer Deus ou não é porque uns conhecem Deus e outros servem a Deus. Os outros aceitam o senhorio de Deus, porque conhecer Deus todos conhecem, porque Ele mesmo ensina no coração que Ele é Deus, que Ele é soberano. Se essa geração entendesse que o melhor é servir a Deus,
que o melhor de tudo é servir a Deus, estar na casa do Senhor e obedecer a Ele, porque Ele está aqui, mas Ele está na nossa casa, Ele está no nosso trabalho, Ele está na nossa escola, Ele está lá deitado com a gente, quando a gente chama Ele, deita aqui, Senhor, vem dormir aqui comigo, porque o Senhor é soberano e o Senhor não ocupa espaço. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos repreender todo mal, mas nós precisamos estar sob a soberania de Deus. O sumo sacerdote por excelência, Jesus Cristo, que está no trono de Deus. Porque Ele falou que vai escrever, não é em tábuas de pedra. Ele escreve a lei no nosso coração, quando a gente abre o nosso coração para Ele entender. Essa geração se torna muito fraca quando ela fala assim: eu faço quando eu me sinto bem. Eu só faço as coisas quando eu me sinto bem. A nossa fé não tem que estar baseada em sentimentos. A nossa fé tem que ser baseada na vontade de Deus. Deus quer que eu faça. Então, mesmo que a minha carne não se sinta bem, eu vou obedecer, porque depois a minha carne vai receber de Deus. Não foi falado aqui: buscar primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado? Então Ele vem sobre nós, Ele cura os nossos sentimentos, Ele revigora nossas forças, Ele nos dá aquilo que serve para a eternidade. E muitas vezes nós ficamos procurando: isso, eu vou servir a Deus por isso e isso, eu vou servir a Deus. Não, eu tenho que servir a Deus com entusiasmo. Não é a hora que as pessoas estão vendo, é a hora que ninguém está vendo. Eu preciso servir a Deus. Por mais que eu sirva a Deus, por mais que eu faça a vontade de Deus, eu ainda sou devedor dele, porque Ele é sacerdote por excelência. E se nós abrir o coração, Ele vai escrever as leis dele na tábua do nosso coração, né? Porque as leis do mundo nós não temos que cumprir, e às vezes as autoridades que estão sobre as nossas vidas não veem o que nós fazemos, mas nós precisamos obedecer. E Deus que nos vê em toda parte, e Deus que nos vê em toda parte, amém? Deus nos vê em toda parte. Eu estava falando isso agora de tarde, porque as pessoas esquecem que Deus está vendo. Porque tinha uma mulher, ela era muito de Deus, da casa de oração mesmo. E quando foi um dia, ela pegou as moedas do marido sem conversar com ele e levou para ofertar. Antes da, aí depois ela ofertou, achou que estava tudo bem, era do marido dela, mas ela não tinha contado ele. Aí quando ela foi, aí uma pessoa ficou possessa de demônio, ela foi repreender. O demônio falou: você rouba, você roubou as moedas do seu marido e deu de oferta na igreja? Então nós temos que estar limpos, porque assim como Deus está nos vendo, o inimigo da nossa alma também está nos vendo, o acusador está nos vendo, amém? O acusador está nos vendo. Tem muita gente que às vezes precisa de alguma coisa: não vou falar não, não é bem assim. Não, se você pedir, se Deus estiver na vontade de Deus, vai te dar. Ele não deu livramento ao menino, o menino caiu, mas deu livramento. Daniel ficou na cova, mas Deus não livrou Daniel da cova, livrou dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, Caponate de fogo, mas livrou ele de ser queimado. Então Deus não vai livrar nós de passar, mas se nós estamos com Ele, Ele vai nos dar o escape. Porque ninguém quer passar nada. Se fosse Deus não tinha deixado eu passar isso. Você não saiu lá fora? Você não está vivo aí? Então para que ficar murmurando? Deus dá o livramento. Então Ele é soberano, Ele já deu a vida por nós, Ele deu Jesus Cristo. Porque se fazer uma coisa conosco, nós damos conta de relevar, mas quando é o nosso filho, nós ficamos bravos demais, não é assim? E Deus também é assim conosco. E nós precisamos entender. E os pais têm que ensinar os filhos a conhecer Deus, a viver para Deus. Juventude, busque a Deus, esteja com Ele. Não sirva a Deus com os dons, porque é lei. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com alegria. Nós precisamos entender
está acima de tudo e pode todas as coisas. Ele está te vendo, aonde que você estiver, e Ele deu prova disso. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos redimir, e Ele quer fazer conosco uma nova aliança. Tem uma música aí do pastor Antônio Cirilo que ele fala da aliança. Deus tem uma aliança conosco, mas você já fez sua aliança com Deus? Você já aceitou o senhorio de Deus? Ou você está achando que sabe muito para aceitar o senhorio de Deus? Porque Ele venceu a morte em nosso lugar, não cantou aqui? Ele venceu por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. Eita Jeová! Eita Jeová! Ô obreiro sonso! Você passou na frente da câmera? Eita doido! Meu Deus do céu! Gente, eu estou falando ao vivo e eu vou falar isso aqui. Os pais põem os filhos acima de Deus. Ele veio aqui para pegar o filho dele que estava dormindo, sem ver que o culto é para o Senhor. E tem gente que está assistindo em casa, e as pessoas põem os meninos acima de Deus. Ele nem fez a direção daqui, ele veio no meio da igreja. Eu tô ao vivo, mas eu falo, porque as pessoas falam que eu sou rígida, mas as pessoas estão colocando os filhos acima de Deus. As pessoas saem de dentro da igreja por causa do filho, o filhinho está chorando, o povo sai, leva o filho para fora. A pessoa vem, não tem reverência ao culto, chama atenção, passa no meio da igreja para lá para cá, fica com o menino lá de fora da igreja, mesmo que o menino está chorando, sai com ele lá para fora, né? O menino não é mais importante que Deus. A pessoa vem para cultuar, fica aqui dentro. O menino não está chorando, não está nada, fica dentro da igreja com a criança. Eu estou falando ao vivo. Tem muita gente assistindo. Deus está aqui para abençoar seu filho, para guardar seu filho, para livrar seu filho, como livrou o filho do Antônio Edson hoje. Mas você não pode colocar seus filhos acima de Deus. Você não pode colocar o seu cônjuge acima de Deus. Você não pode colocar seu dinheiro acima de Deus. Ele é absoluto. Ele morreu no nosso lugar e Ele quer escrever as tábuas. Ele quer escrever as leis, não de tábuas de pedra, mas no seu coração. No seu coração, para você não pecar contra ela. Quando a pessoa está desatento, ele acaba sendo envergonhado pelo inimigo. A pessoa não presta atenção no culto. O que está acontecendo aqui é para o Senhor, não é para ninguém não. Vocês precisam aprender a glorificar o nome do Senhor, porque a honra é dele, a glória é dele. Nós estamos aqui por causa dele, não é por causa de missionária, não é por causa de igreja, não é por causa de dinheiro, não é por causa de nada. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui por causa dele. Não é ele que está aqui por causa de nós, não. Nós que estamos aqui por causa dele, porque ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz: ele nos amou primeiro. Ele deu Jesus Cristo. E Ele tem poder para guardar a sua família, guardar os seus filhos. Preste atenção no que você está fazendo. O culto não é um ritualismo. Cada dia a palavra se renova. Cada dia a gente tem coisas novas na nossa vida. Porque eu sempre falo: a comida que você comeu ontem, você pode comer hoje? Não. Então o culto que você veio ontem para hoje não serve. A palavra que você recebeu ontem não é para hoje. Hoje é outra palavra. Pode ser o mesmo versículo, mas a palavra é outra para a sua vida. Para de ficar desatento. Preste atenção no que Deus está falando. Você não é absoluto. Absoluto é Deus. Porque às vezes as pessoas desvalorizam o culto. A gente tem que saber o que está acontecendo no culto. A gente tem que prestar atenção na palavra. As pessoas tiram as crianças de dentro da igreja. E quantos filhos de crente não estão na igreja porque na hora do culto tira eles lá para fora? Ah, mas está ensinando eles na salinha. O ensino da salinha não é o daqui. Jesus falou: não tire as crianças de perto de mim. Eu estou seguindo a Bíblia, eu não estou seguindo heresia não. Eu estou pregando heresia aqui não. Estou pregando Bíblia.
Deixar guiar minhas criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Você sabe que essa igreja está de pé por causa das crianças, mas as crianças não é mais do que Deus. Não é mais do que Deus. Porque Deus é absoluto e soberano. E Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o mais alto grau. Ele pode entrar no seu coração e agora, se você abrir, e mudar a sua história. Basta você ter humildade para receber. Quantas pessoas não têm humildade para receber o amor de Deus? Quantas pessoas têm medo de receber o favor de Deus? Nós precisamos preocupar o que está dentro de nós, tirar essa soberba de dentro de nós e aceitar o senhorio de Cristo, para que Ele possa escrever dentro do nosso coração as leis do céu, para nós entrar lá. Se nós não souber a lei do céu, nós não vamos entrar lá não, gente. Porque se infringir as leis, nós não vamos entrar em lugar nenhum. Nós vamos ficar presos na nossa vida. A velha aliança, ela ficou sem validade depois da nova aliança no sangue de Cristo. Ela envelheceu porque ela não teve a duração para a eternidade. Nós precisamos entender isso. As pessoas, os adultos atrapalham as crianças a receber a palavra, porque as crianças recebem mais as palavras do que os adultos. E eles recebem, e a oração das crianças tem muito poder. A oração das crianças tem poder. Sabe por quê? Porque quando eu passo mal, é as crianças que oram para mim aqui. No grupo das crianças lá, nem sabe disso. Quando eu estou com qualquer problema, a hora que levar não acaba, porque o grupo das crianças ainda elas orar para mim, não. Amém? Porque elas têm o coração puro. Nós adultos, nós guardamos rancor, guardamos mágoa, julgamos os outros e não aceitamos a soberania de Deus. E as crianças aceitam a soberania de Deus. Né? Então vamos ficar todos, olha, está todo mundo caladinho. Porque a criança, ela entende o Espírito Santo que vai tocar nas crianças. As crianças, elas são cuidadas por nós. Eu tenho um amor tão grande por essas crianças, que eu desconheço os pais que têm amor. Quando eu tenho uma pessoa para cuidar, eu cuido como um filho, ou às vezes até mais do que meus filhos. E aquele que quer, que recebe, que obedece, ele vai ter sucesso. Ele vai receber. Quando a pessoa sabe entender os conselhos da palavra, ele vai sobressair. Ele vai ficar mais sábio. Amém? Nós estamos aqui por causa do Senhor. Ele que te chamou, Ele te escolheu, Ele que é soberano, e Ele sabe tudo que você está pensando aí dentro, no seu coração. Ele sabe, se você tem mágoa, se você está julgando, o que você está fazendo, Ele sabe tudo. Se daí preocupar, Ele sabe tudo que você está fazendo. E quem vai se lascar é quem está julgando os outros. Porque a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. E é só nós mesmos. O maior inimigo nosso é nós mesmos. Ele que nos sobrevê, nós que nos sobrevivemos. Nós somos avarentos. Nós achamos que temos mais direito que os outros. Isso é avareza. E às vezes, muitas vezes, a gente não presta atenção nos outros. A gente está lá, amém? Nem está lá fazendo preocupado. Amém? Como você quer? Como que você quer, obreiro, cuidar do filho dos outros? Você não espera os obreiros que estão escalados cuidar dos seus filhos. Vamos aprender, gente. É nisso que a gente vê a soberba. E às vezes fala assim: missionário só do contexto. Não! Ninguém precisa ensinar vocês falando, conhece Deus, você já conhece.
A dificuldade não é conhecer Deus, a dificuldade é aceitar o senhorio dele na nossa vida. Como sacerdote por excelência, abrir o nosso coração para escrever as leis celestiais dentro do nosso coração. É receber o amor de Deus. Como eu não lembro o nome dele. Ele sempre conta essa história na internet. O cara estava preso, o juiz passou de pastor, pôs a absolvição dele, o alvará dele de sair dentro da Bíblia. Chegou lá e queria entregar ele não aceitou a Bíblia, ele não aceitou o pastor, ele não aceitou o amor de Deus, ele não aceitou o perdão. E é isso que nessa humanidade não aceita o perdão de Deus, não aceita o amor de Deus, que já foi por Jesus Cristo pago na cruz. Aleluia. Sabe o que é o amor de Deus? Se você aceita o amor de Deus, você aceita o senhorio dele. Amém? Você aceitando o senhorio dele. E tudo é para a glória dele. Porque ele nos usa. Ele nos usa. Ele não deixa eu ir em lugar nenhum em vão. Missionário é passeando. Fui mesmo. Achei que era passeando. E chegou lá, tinha trabalho para fazer. Na minha área. Ainda falei com a Hilda, agora não vou preocupar com nada. Foi Hilda. Falei, Hilda, essa viagem que eu vou agora, não vou preocupar com nada. Acho que trabalhei muito. Trabalhei mais do que se eu fosse para trabalhar, né? Porque às vezes eu vou lá fazer uma coisa, dessa vez eu fiz 2, 3. Entenderam? Aceitar a soberania de Deus, não fazer porque eu estou sentindo. Eu estava sentindo de ficar lá dentro daquela água, mas Deus mandou eu sair e trabalhar. Não é porque nós sentimos, é pela nossa fé de confiar no Senhor. Aí Ele renova minhas forças. Aí deu tempo de ir na água, deu tempo de fazer o que Deus mandou, e deu tempo de ir embora, chegar aqui para a glória do Senhor. Amém? Tudo no tempo de Deus. Aqui ele vem conversar comigo e ele estranha. Como diz o Gustavo, não é porque eu sou ruim, é porque quem não está acostumado comigo estranha. Porque eu tenho um amor absoluto e eu não tiro a autoridade de Deus. E nem o poder dele é diminuído. Porque quando a gente tem medo, quando a gente não fala a verdade, quando a gente acha que a gente tem que adorar a pessoa para a pessoa continuar na igreja, quando a gente acha que todo mundo pode falar o que quiser e fazer o que quiser, você pode fazer. Lá no mundo, mas na casa do Senhor, o senhorio é dele. Quem manda aqui, criança? Jesus! Tá vendo? Quem manda aqui é Jesus. Aí chega que as pessoas achando que tem que mudar o jeito, você tem que fazer essa linha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas Jesus dá a direção, é Ele que manda aqui. Amém? Sexta-feira, o filho da Beth, minha irmã, veio buscar ela, e o ex-marido dela veio junto. Aí ele é cristão, presbítero agora. Aí ele entrou e falou, nossa, a igreja aqui, a de lá onde eu congrego, da metade dessa aqui. Está na largura quando no comprimento. Nossa, que igreja grande, né? Aí eu falei, é a igreja grande. E eu falei com ele assim, nossa, Deus prosperou nesse lugar. Eu falei, prosperou, mas nós não deixamos de comer não. Nós, todo culto de domingo a gente janta aqui. Ele falou assim, se vier 50 pessoas janta, aí janta, mas sobra muito, porque vem 150. Aí ele falou, nossa, eu nunca tinha visto de coisa tão, para ver a grandeza de Deus. Ele falou, realmente, eu entrei e vi a grandeza de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, Ele é absoluto, Ele pode te dar, Ele pode tomar, Ele pode te trazer, Ele pode te levar. Esse é o nosso Deus. Ele pode entrar no seu coração, assim que você abrir, escrever as mãos dele, para que você possa morar na eternidade dele. Amém? Tem qualquer problema? Resolve com ele, mas adore o Senhor.
Ele é digno de toda honra, toda glória, toda glória. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou dar a bênção para encerrar aqui e depois nós vamos orar. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja com toda sorte de bênçãos celestiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraço o Espírito Santo. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de relacionamento com o Senhor, deixando Ele entrar para escrever as leis eternas na tábua do seu coração. Amém?